um dos livros que eu mais gostei de ler nos últimos tempos, que fala sobre a morte, porém sobre a vida, na verdade. Humanos Exemplares, de Juliana Leite. Esse foi um livro lançado em 2022 pela Companhia das Letras e é dele que a gente vai falar hoje. Bora lá? Mas antes, não esquece, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, ajuda o canal a crescer, beleza? Para falar desse livro, eu dividi o vídeo em 3 partes. Vou contar um pouquinho da história, da sinopse de Humanos Exemplares, depois eu vou falar para vocês, na segunda parte, as minhas opiniões, os meus destaques, as coisas que eu senti e gostei dentro desse livro, e por fim, contar um pouquinho de quem é Juliana Leite, pra gente contextualizar com a autora. Beleza? Vamos lá! Humanos Exemplares conta a história da Natália, que é uma mulher velha que tá basicamente morrendo. Parece um livro meio fúnebre, né? Um livro meio triste, um livro meio pesado, mas ele não é. Porque a Natália, assim como a maioria das pessoas mais velhas, né? Se vocês tiverem oportunidade de conviver, assim como eu já tive com os meus avós, elas falam muito sobre o passado. Então esse é um livro em que a Natália vai trazendo essas memórias, né? Essas memórias de vida, essas memórias das pessoas queridas que rodeavam ela, que não estão mais próximas, mas ela vai trazendo isso de uma forma bastante bonita, assim, ou bastante dura nas partes que tem que ser dura. Eu achei um livro muito fantástico porque ele conta uma coisa completamente ordinária, né? Uma coisa que todos nós vamos passar um dia, que é sobre o morrer, e ele literalmente fala dessa morte dessa mulher. Porém, ele é um livro muito mais sobre a vida do que sobre a morte. Mas o mais bacana de tudo isso aqui é que ele fala da Natália, né? Então, que é a nossa protagonista. A Natália tem uma filha e o marido, o Vicente, então um núcleo familiar aí bem pequeno, mas eles eram bastante cercados de amigos, né? Então, tinha uma vida bastante movimentada nesse sentido. E é bonito porque o livro vai contando um pouco dessas relações da Natália, né? Tanto com essa família, quanto com essas outras pessoas, quanto com a profissão dela, que é uma professora. E ele contextualiza essa família dentro do período da ditadura militar, né? No Brasil. Então, ele é um livro que tem como um pano de fundo bastante presente, assim, no livro, né? Não é uma coisa que é só uma passagenzinha à ditadura militar e como que essa família se reorganizou e como esses amigos se reorganizaram dentro desse período. A Natália e o Vicente eram bastante ativos, assim, né? Dentro dessa questão de enfrentamento. Eles eram professores de escola, o Vicente de geografia, a Natália de redação, de português, e eles tinham, então, esse ambiente, né? Um pouco mais revolucionário, porém também muito focado dentro dessas relações, das coisas que eles acreditavam. Enfim, eu achei um retrato da vida que perdura, sabe? Eu acho que é um pouco sobre isso, esse livro aqui da Juliana Leite. Primeiro destaque é um pouco até da sinopse em si, né? Então, de como a vida literalmente continua independente do que esteja acontecendo. Porém, o que está acontecendo, obviamente, altera essa vida, essa dinâmica da vida, né? Então, esse pano de fundo da ditadura militar bastante presente, o pano de fundo da própria Covid também, né? Dentro do tempo presente da Natália, tá aqui e mostra essa senhora velha, trancafiada, né? Dentro de casa. Eu acho que foi uma outra experiência também de Covid, como que ela se comunicava com a filha, que mora longe, assim. Então eu acho que a grande beleza desse livro, assim, um dos grandes destaques desse livro é como ele conseguiu contextualizar a vida dentro desses aspectos sociais que aconteceram, né, da história que aconteceu e das coisas que a gente vivencia. Então foram relações, assim, muito bonitas, assim, né? Então quais relações foram criadas, quais relações não foram criadas devido a isso, como que essa dinâmica, né, como esses eventos afetou a dinâmica da vida qualquer, né, de uma vida de uma pessoa qualquer. Então esse pra mim é o primeiro grande aspecto, a grande beleza desse livro. Bom, o segundo grande aspecto é que a Natália do presente, né, então a Natália como uma senhora velha que mora sozinha, ela vai dando pequenos traços da personalidade dela com coisas muito ordinárias. Então logo no começo aqui do livro tem o café da manhã, né, então ela vai tomar o café da manhã e aí o café da manhã é assim, assim, assim. Não, mas ela coloca uma manteiga que chega a dar um arrepio de gordura. Então é como se ela tivesse sempre dentro desse dia a dia completamente normal, assim, né? Essas pequenas ousadias que ela se permitisse. E isso, na verdade, traduz muito o que era essa Natália também em outros tempos, né? Então outras ousadias, outras coisas, outras regras que ela infringiu, que eles quebraram enquanto família, enquanto pessoas. Então esses pequenos desvios,
assim, que são divertidíssimos em algumas partes do livro e super tristes em outras partes do livro. Eu achei bastante bonito, bastante interessante a forma que a Juliana trouxe a personalidade da Natália dentro desses pequenos detalhes. Bom, acho que falando um pouco da escrita da Juliana, é uma coisa que eu acabo observando bastante, é o uso da linguagem, né? Ele é um livro um pouco mais lento, assim, e eu falo isso às vezes, as pessoas acham que é uma forma pejorativa de se dizer, mas não é isso. Ele é lento no sentido de que ele é no tempo de uma senhora velha contando uma história. E uma senhora velha contando uma história tem esse tempo, né? Então, a minha sensação era justamente essa, que eu tava conversando com uma pessoa que tava me contando a história da vida dela, uma pessoa mais velha. E eu acho que isso nada mais é do que a tradução aí desse bom uso da linguagem, né? Em como que a linguagem, ela ajuda, ela intensifica a nossa experiência, assim, de leitura. E pra mim a Juliana fez isso de uma forma muito, muito bacana. E por fim, gente, eu sei que parece singelo e talvez bastante personificado, mas a Juliana Leite, ela é de Petrópolis. E Petrópolis é do ladinho da cidade que eu cresci, lá em Teresópolis. E ela traz um pouco de si nesse livro. E talvez eu tenha me identificado também por isso. É muito peculiar, assim, né? Mas, por exemplo, o Vicente, que é o marido da Natália, ele vai em um dado momento se isolar, ele tá sendo perseguido pela ditadura, então ele vai se isolar num porão de uma casa em Petrópolis. Eles moram no Rio de Janeiro, né? Então o núcleo aqui é no Rio de Janeiro, mas ele vai pra Petrópolis. E aí ela começa a descrever o porão que ele tá, que o porão que é úmido, porque quem é da região sabe o tamanho da umidade que tem naquele lugar. Então ela começa a dar esses pequenos detalhes. Pra quem é de lá, me fez tanto sentido. Eu adoro quando eu descubro esses pequenos empréstimos que os autores fazem da própria vida, né, nesses detalhes do livro. Eu acho isso super encantador e me encantou também porque eu sou dessa região. É mais um último destaque aqui pra esse livro. Bom, gente, a Juliana Leite, então, como eu contei pra vocês, é de Petrópolis, nascida em 1983. O romance de estreia dela, Entre as Mãos, publicado em 2018, recebeu prêmios como o Prêmio Sesc, foi finalista de prêmios como o Jabuti, o Prêmio São Paulo e Rio de Janeiro de Literatura, semifinalista do Prêmio Oceanos, que é o prêmio da língua portuguesa, né? E um prêmio aí bastante disputado e difícil de ganhar, além de ter sido publicado na França e tido os direitos vendidos para o cinema. Então, uma pessoa aí que já começou muito bem começado na literatura. Ela também é mestre em literatura comparada e aí também uma pessoa bastante influente nesse meio literário. Eu conheci a obra dela com esse livro, não conheço muito sobre a autora, mas eu fiquei completamente encantada e eu acho que também aqui todas essas premiações contam pra gente um pouquinho de que essa mulher tem uma potência gigante de escrita e eu vou pesquisar um pouquinho mais sobre os outros livros dela. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aqui, me contem também se tem algum livro que vocês já se reconheceram aí em alguma parte da história que os autores contam. Eu adoro saber essas coisas. Deixem seu like, ajudem aqui o canal a crescer, beleza? Um super beijo e até o próximo vídeo.